Oi pessoal, tudo bem? Então a gente vai iniciar o nosso quarto módulo do curso de prótese de quadril. A gente vai falar hoje então sobre as evidências científicas mais atuais que a gente tem. Trouxe alguns casos clínicos para a gente discutir. A gente vai falar um pouquinho também sobre correção e função em relação ao movimento e a articulação do quadril no pós-operatório e algumas tecnologias de avaliação que a gente tem que a gente pode associar ao nosso tratamento. Falando um pouquinho sobre alguns trabalhos que eu tenho estudado, que eu tenho lido e que tem muita relação com a prática também, né? Então eu trouxe aqui dois artigos para vocês verem. Então um é o efeito da instrução do exercício, né? No exercício realizado em casa com os pacientes com osteoartrite ou prótese de quadril e de joelho, né? Um trabalho que fala sobre os dois tipos. E eu acho esse trabalho fantástico porque ele segue muito o que eu faço com meus pacientes, né? Eu trabalho com eles os exercícios, meus pacientes sempre têm algum cuidador, né? O paciente pós-cirúrgico não pode ficar sozinho. E a gente ensina o paciente, se ele tem condições, e o cuidador de manter as atividades que a gente faz com ele. Claro, não é a mesma coisa que o fisioterapeuta todo dia, mas como eu falei nas outras aulas, se tu vai 2 vezes por semana ou 3 no paciente, os outros dias ele pode continuar sendo estimulado, ou por ele mesmo ou por um cuidador. E esse artigo fala bem isso, da importância da gente fazer um programa de exercícios, que entre aspas também são as orientações, para o paciente manter em casa, né? É muito bom esse trabalho e na prática eu vejo que funciona muito bem. Esse outro artigo, então, ele fala realmente da reabilitação no pós-cirúrgico de artroscopia e artroplastia de quadril, né? Então, como que funciona o pós-cirúrgico desse paciente, sobre as principais orientações, os principais exercícios, né? Então, manter a abdução do quadril, não flexionar o quadril acima de 90 graus, não deitar em cima da ferida operatória nas primeiras semanas, todos os movimentos de deitar de lado, de sair do leito, de trocar, de entrar e sair do carro, de sentar e levantar, de ir no chuveiro e no vaso, sempre com a abdução do joelho, né? Abdução do quadril, desculpa, com a abertura dos joelhos. Então é bem interessante. Esse outro trabalho, então, ele fala sobre o manejo da dor e a reabilitação acelerada da artroplastia de quadril e joelho. O que eu vejo assim muito na prática sobre a dor é o paciente, ele de prótese de quadril e joelho, ele não tem dor se ele fica lá na cama em repouso, parado, sem fazer nada. E aí quando vem a fisioterapeuta, ensina que tem que fazer vários movimentos, que tem que sair do leito, que tem que caminhar, e aquilo gera sempre dor, né? Então parece que o que a gente faz não está sendo bom. E esse artigo fala bem sobre isso, como que a gente vai manejar essa dor que gera da mobilidade, né? Dos movimentos, do toque. E porque para o paciente ficar parado e não ter dor parece mais fácil do que ter que fazer fisioterapia e se incomodar e ter dor, né? Então, a liberação miofascial é um dos métodos que fala no artigo que eu utilizo bastante, que alivia essa dor também no pós-operatório, porque a musculatura fica toda tensa e retraída e precisa desse relaxamento, desse aumento de nutrição dos tecidos. O uso do calor na musculatura e o uso do gelo também na ferida operatória. Então esse artigo também fala isso e eu vejo que na prática ajuda muito. Além desse manejo da dor, tem que ser uma explicação de que para a gente ter a recuperação, tem que ter o desconforto, né? Assim como para recuperar o quadril ele fez a cirurgia, agora sempre vai ter um incômodo, mas que depois de 2 dias esse incômodo passa e ele vai ficar mais forte, vai ficar mais ágil, vai caminhar melhor e o quadril vai evoluir para cicatrizar. Então é importante essa explicação, tá? Depois aqui tem um outro trabalho mostrando então sobre a estimulação elétrica de baixa frequência combinada aos exercícios de reabilitação na artroplastia total de quadril e também de joelho, tá? Em idosos. E uma questão bem importante que fala nesse artigo e que é importante também eu falar para vocês e que eu vejo na prática e já participei de um estudo de pesquisa é que pacientes que têm osteoartrite de quadril ou de joelho, eles apresentam, além da perda de força muscular, eles apresentam uma inibição muscular.
E o que é isso? É que quando o nosso corpo tem lesão de cartilagem, a cartilagem, a parte nervosa, manda uma informação para o sistema nervoso central, avisando, ó, tem lesão nessa articulação. O que o corpo vai fazer para tentar reverter isso? O que o corpo faz? O sistema nervoso central manda uma informação para o músculo que age naquela articulação dizendo, ó, contrai menos, né? Manda menos informação nervosa porque lá tem lesão. E o corpo entende que mexer menos é melhor, porque deve machucar menos. Que é a mesma coisa do idoso acamado, que a gente vai lá, incomoda e mexe ele e depois fica com mais dor. O objetivo do corpo é ficar parado. Então, o que significa essa informação de não contração? Se chama inibição muscular. E aí começa esse processo de aumenta a artrose, contrai menos, aumenta mais a artrose e perda de mais força. Não somente a força ativa, mas sim a força passiva e elétrica também. Por isso que num pós-operatório, essa inibição muscular é maior ainda, além da perda de força, porque ficou bastante tempo sem ativação e sem contração, e porque teve corte, e a associação da contração ativa, que é quando a gente pede para o paciente contrair, junto com o estímulo elétrico externo, que é com as correntes elétricas que a gente pode usar, o resultado de recuperação de força vai ser muito maior, porque a gente está estimulando as duas forças, não só uma. E esse trabalho mostra, é um trabalho bem atual, que vem de novo, né, que é uma coisa já bem conhecida assim, mas mostrar de novo que realmente é mais efetivo o treino ativo com o treino estimulado do que só o treino ativo para músculos que tiveram lesão, né, para osteoartrite e para pacientes que têm lesão, não para pessoas saudáveis, só para quem tem lesão. Esse outro trabalho, então, esses dois trabalhos, um fala sobre as forças de contato na articulação, né, do quadril e as rotinas das atividades dos pacientes. Então é bem interessante porque ele fala assim, um paciente que fica deitado não tem nada de contato e pressão na articulação. Um paciente que fica sentado tem 10% de força de pressão na articulação. Um paciente que está em pé tem 90% de carga nessa articulação. Um paciente que caminha tem 100% de carga. Por quê? Porque a gente tem que pensar, por que isso é importante, né? E eu acho que é até legal trazer isso para os pacientes, porque a gente vai dizer assim, para cicatrizar o osso, para fixar a prótese, precisa de carga. E nesse trabalho mostra que ficar deitado a carga é X, ficar sentado a carga é 2X, ficar em pé é 3X. Caminhar são 10x. O que é mais importante para melhorar então? Carga, é caminhar, é sentar, é sair do leito, é se movimentar. Né? Então esse artigo mostra isso. Ele mediu nas rotinas de atividades dos pacientes, mediu a carga, né, a força dentro da articulação do quadril. Então isso é bem legal para a gente também entender e saber a importância, né, desses movimentos e dessa carga na articulação. Depois, esse outro trabalho, então, ele fala sobre exercícios na cama no pós-cirúrgico de prótese de quadril. Né? Então, eu trouxe esses exercícios para vocês, né? A gente vai fazer na prática também, mas ali esse trabalho, então, ele faz um resumão dos principais exercícios e do que a gente pode utilizar com os pacientes na reabilitação. Esse outro trabalho, eu acho ele muito legal, assim, bem interessante. Eu trouxe ele sozinho nos slides para vocês verem, porque ele fez uma avaliação de 2.085 pacientes pós a cirurgia de prótese, tá? E ele fala aqui de várias cirurgias de várias articulações, né? Não é só de quadril, mas é a percepção do paciente que realiza a reabilitação no pós-cirúrgico e do paciente que não a realiza. E eu gosto muito desse artigo porque ele me embasa na hora que eu vou explicar para o médico, que não pede fisioterapia ou diz que vai só 3 sessões e tá bom, para o paciente que não vê, que só vê a dor ou não vê melhora ou acha que eu tô lá incomodando, né? E para os familiares, então, para mostrar a importância que é a reabilitação no pós-cirúrgico, né? E qual é a diferença do nosso papel e a importância do nosso papel com o paciente, né? Então é tudo isso que eu trouxe para vocês.
e é uma forma de convencimento e mostrar os resultados também do nosso trabalho. Aqui eu fiz uma busca no PubMed para mostrar para vocês mais ou menos quantos artigos a gente tem que a gente pode acessar, né, no PubMed falando sobre a fisioterapia na prótese de quadril. E aí o que eu achei foi 1.333 resultados, claro que bem mais recentes, né? Nos últimos 10 anos tem mais, mas a gente encontra de tudo. E tem muitos trabalhos bons e principalmente os de revisão sistemática que faz um resumo dos trabalhos práticos e dos experimentos que já tiveram, né? Então eu trouxe um aqui para vocês verem, mas eu acho que vale a pena, é bem interessante. Aqui eu trouxe um apanhado só dos últimos 5 anos de trabalhos sobre reabilitação em prótese de quadril e tem 467 artigos, né? Eu utilizei muitos deles para o trabalho, né, para fazer essa aula para vocês, mas utilizo muito mais na minha prática, assim, porque eles vêm acompanhando e a gente tem que ir se atualizando e evoluindo, mas tem muito material bom que a gente pode pegar. Vamos passar agora um pouquinho para os casos clínicos, né? Então eu tenho esse meu paciente, eu trouxe um paciente meu que ainda, na verdade, está em reabilitação, né? Em 2020 foi reabilitado, e é uma paciente que tem 90 anos, ela é uma prótese de revisão, ela já fez uma prótese há 20 anos, e depois de 20 anos ela caiu e luxou essa prótese, e aí foi... Esse é o raio-x, né? Depois de eles terem recolocado a prótese no lugar, foi feito então um novo raio-x, e esse é o raio-x dela no pré-operatório. E aí eu queria mostrar para vocês o quanto, né, de osso essa paciente tem na região da pelve, na região acetabular, para recolocar uma nova prótese, né? Então a gente tem um raio-x aqui e a tomografia do outro lado. Para vocês, essa parte marcada em verde é para vocês observarem que ela não tem mais osso, né? E aí o cirurgião pensou o seguinte: se eu tirar essa prótese, eu vou tentar colocar outra, só que não vai ter muita fixação do acetábulo, né? E aí ele pensou que isso com o cimento seria bem difícil, mas que ele tentaria com mais parafusos. Mas a perspectiva dele é que essa prótese não fixasse, que não ia dar certo, e ele ter que tirar e colocar só cimento. Então, quando ele passou esse paciente para mim, ele disse: olha, Cíntia, esse paciente não é um paciente normal, eu não quero que ela caminhe nas primeiras 3 semanas, tá? Movimentar pouco, e talvez essa paciente nunca mais volte a caminhar, pelo menos para a prótese ficar no local, ou senão eu troco por cimento. Daí eu conversei com ele, daí expliquei toda a nossa fisiologia de cicatrização do osso e convenci ele de que se pelo menos ela ficasse sentada e em pé comigo, quando eu fosse, a gente ia conseguir uma cicatrização muito maior. Por mais que seja uma coisa muito frágil, sem quase nada de osso, se tem um pouco de osso, eu ainda consigo estimular ele. Imagina se tem esse pouco de osso e eu deixo só a paciente deitada. Aí vai ficar mais frágil ainda e com certeza vai deslocar na primeira vez que ela tentar se mexer. Então ele disse: tá, então tu pode, né? Porque normalmente a nossa conversa com os médicos é assim, mas tu tem que ir lá todos os dias, ou proibir todo mundo de tirar ela da cama e só tu fazer. E foi o que a gente fez, né? Então aqui tá o pós-cirúrgico dessa paciente. Ela tem 4 parafusos, nessa imagem a gente não consegue ver, mas é porque eles estão colocados então de forma antero-posterior, daí no raio-x não aparece. Eu dei carga desde o início com essa paciente, hoje ela caminha, vai caminhar sempre com andador, porque ela tem outras doenças, né? Tem uma paciente que tem Alzheimer, que tem outras dificuldades, mas a gente conseguiu evoluir muito com ela, né? E hoje ela está de alta já, mas ela mantém a físio por outras questões, mas é uma paciente que se a gente provavelmente, né, se a gente não tivesse feito carga nenhuma, teria com certeza deslocado esse quadril. Então a gente tem que defender as questões fisiológicas que são comprovadas que funcionam e o nosso trabalho. Aqui eu tenho um outro paciente, então,
que também é um paciente diferente, não é aquele paciente clássico, porque é um paciente, acho que eu já falei para vocês num outro módulo, que ele tem mielomeningocele, né? Nasceu com essa deficiência e perdeu a função de membros inferiores. Caminhava com alguma adaptação e, se vocês observarem, ele tem muita artrose, né, do quadril esquerdo, e o direito ele teve uma fratura. Esse aqui é o raio-x dele pós-operatório, onde no pós-operatório o médico conseguiu colocar uma prótese para aumentar o comprimento desse membro e deu mais estabilidade também para ele na marcha, né? Isso que já no esquerdo ele tem um quadril luxado e anquilosado e já tinha tido uma fratura no fêmur, né? Então aqui é uma recuperação bem interessante, onde ele no início não conseguiu caminhar, ele demorou de 15 a 20 dias para ficar em pé, porque ele já tem, né, deficiência neurológica muscular e perdeu muita massa muscular porque ele ficou mais de um mês com fratura no quadril sem o diagnóstico, né? Então é um paciente mais complicado, mas hoje ele caminha, voltou a caminhar com as duas muletas que ele já usava antes. Vamos falar um pouquinho então sobre questões sobre correção e função no pós-operatório, né? Então, uma das deficiências que são mais difíceis de recuperar e que a gente precisa dar o foco, né? Que são assim, eu vou dizer para vocês, prestem atenção nessas questões, é o déficit do glúteo, que a gente não pode esquecer, né? Eu espero que vocês não esqueçam e lembrem sempre disso. O treino de marcha, né? Que tem que ser já no hospital, né? Acordou no pós-operatório, contração muscular e marcha. Os cuidados com a prótese, que é o coxim, que são as amplitudes. O paciente não pode nunca cair. Olha, paciente que cai de prótese luxa, tem que fazer nova prótese, tem que fazer. Não pode cair, os cuidadores, né, os familiares têm que estar sempre atentos. E a gente tem que lembrar isso sempre. E a duração da prótese, né, não é para sempre, não é passado isso para os pacientes, mas a gente também pode usar isso para explicar a importância do reforço muscular, do aumento da carga, da progressão e da adaptação, para fazer também com que essa prótese dure mais. E agora falando um pouquinho então para vocês de algumas tecnologias que a gente pode utilizar com esses pacientes. Tem alguns trabalhos que mostram, eu tenho algumas experiências também, então o uso da eletromiografia, da dinamometria e da cinemetria. Então o que é? A eletromiografia, a gente vai avaliar a contração muscular através da captação do estímulo de contração, né? Do estímulo nervoso para a contração. Na dinamometria a gente pode avaliar a força muscular, né? Diferentes grupos musculares, de forma isolada, de forma combinada. E na cinemetria, o que é mais importante para esse tipo de paciente é a gente poder avaliar a marcha, né, e ver e encontrar os déficits. Então, alguns exemplos, né, a gente tem então o dinamômetro isocinético, que é aquele que vai avaliar de forma contínua essa força muscular em diferentes ângulos e diferentes velocidades, que a gente pode avaliar a força isométrica, concêntrica e também a excêntrica. O eletromiógrafo, então, que a gente pode avaliar os músculos isolados ou também combinados. A gente tem também a ecografia muscular, né, que a gente pode ver se esse músculo tem muitas fibras, se ele tem poucas fibras, qual é a angulação dessas fibras, né, avaliar a massa muscular, a área de secção transversa, se ele é grande, se ele é pequeno, através da ecografia muscular. A gente tem o eletroestimulador, né, que a gente pode estimular a contração muscular e avaliar a resposta para ver se esse paciente tem inibição muscular ou não, ou usar o eletroestimulador para auxiliar na contração e no treino de força. A gente tem as células de carga, que são células de carga que a gente pode adaptar no nosso consultório ou na reabilitação do paciente também para avaliar a força muscular. Existem também outros instrumentos, que um deles é um instrumento que é o pedal instrumentado, que a gente pode colocar uma célula de carga na bicicleta para a gente avaliar a carga que o paciente faz quando pedala e a pressão dele, e tem a cinemetria, que é para avaliar o movimento. Eu trouxe alguns exemplos, então. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a carga, né? Um paciente caminhando, um paciente correndo e o quanto de pressão ele faz no chão.
e através da cinemetria de uma plataforma de força a gente mede a pressão no solo, pressão que ele caminha ou que ele corre, e consegue avaliar as amplitudes de movimento durante a marcha. Esse outro equipamento, então, é o dinamômetro isocinético, onde a gente pode avaliar, então, a força do paciente. Aqui, para mostrar para vocês uns trabalhos que eu realizei de dinamometria, onde a gente tem avaliação de joelho, quadril e tornozelo dos pacientes. Pacientes também pós-cirúrgico. Esse aqui é o ecógrafo, né? Ele faz uma ecografia muscular, essa é a posição que a gente coloca o ecógrafo, por exemplo, no quadríceps, tá? Aqui a gente está avaliando o vasto lateral, com o paciente realizando força e medindo então o que está acontecendo com esse músculo durante o movimento, né? Se ele está rompido, se ele está fraco, como é que está a massa desse músculo, que a gente pode avaliar dessa forma. E aqui tem uma imagem de ecografia para vocês visualizarem o que a gente observa durante essa avaliação. O que é importante também é que agora na fisioterapia a gente tem esse ecógrafo, que tem ecógrafos portáteis que a gente pode utilizar antes e depois da reabilitação, a gente pode identificar lesões durante a fisioterapia e pode usar também para reabilitação. Aqui eu trouxe uns exemplos de eletromiógrafo que a gente tem no mercado, que são fáceis de manuseio. Aqui seria o posicionamento dos eletrodos, então a gente pode trabalhar com eletromiografia bipolar, e esse é o sinal eletromiográfico que a gente vai ver do paciente quando a gente faz a avaliação. Tem muita ativação, pouca ativação, está ativado, não está ativado, né? Essas são as avaliações qualitativas que a gente pode fazer na prática. E esses são eletrodos que são diferentes, mas a gente consegue ter uma matriz de eletrodo onde a gente coloca no músculo inteiro, né? Então, o anterior eu mostrei para vocês uma avaliação bipolar, num pedaço do músculo, e aqui a gente consegue botar no músculo e avaliar ele inteiro. Aqui são dois equipamentos que a gente utiliza como biofeedback. Então, eu posso colocar o paciente para fazer força numa célula de carga ou uma eletromiografia para ativar o músculo e ele enxerga a força, ele enxerga a ativação e eu peço para ele fazer mais força, contrai mais e ele enxerga que aumenta ou que diminui. Isso é um tipo de treino, né, que a gente pode fazer com o paciente. E esses equipamentos, no mercado, existem equipamentos portáteis, né? Então tem essa possibilidade de a gente levar na academia, levar na casa do paciente e utilizar na área hospitalar também. Aqui, então, estou mostrando para vocês dois estimuladores elétricos, um deles é portátil e o outro já não tem essa possibilidade porque ele é maior, mas para a gente fazer então essa contração estimulada e o paciente vê e depois a gente faz com os eletrodos para ele aumentar a força através do biofeedback também. Essa outra imagem também é de uma estimulação elétrica portátil que foi construída num projeto que eu participei na URGS, então a gente construiu para os idosos levarem para casa e fazerem treino de força sozinhos e funciona muito bem, é muito legal, eles gostam, né? Porque vai treinar a força ativa e a força passiva, né? Estimulada, e os outros dois equipamentos também são portáteis que tem no mercado. Aqui é o exemplo do pedal instrumentado, né? Que também é uma célula de carga que a gente coloca nos locais onde o paciente vai treinar e fazer exercício para medir a carga que ele está realizando. Aqui é uma bicicleta com o pedal adaptado e também um exercício de flexão e extensão de tornozelo com carga. Aqui então é só para mostrar o que se utiliza de exercícios, por exemplo, numa bicicleta que pode ser estacionária e a gente pode adaptar com biofeedback, com eletromiografia, com célula de carga, que a gente pode tirar essas medidas de força, ativação e pressão na articulação. Mostrando então um exemplo de avaliação com a cinemetria, né? Então eu posso fazer um paciente subir e descer a escada e eu vou avaliar a angulação do quadril, do joelho, do tornozelo, como que essas articulações se comportam para depois corrigir e também uma caminhada. Mostrando então um vídeo de como a gente reproduz essa avaliação da marcha na simetria para depois a gente mostrar também e corrigir com o paciente. Certo, pessoal? Então a gente se vê no próximo módulo.